Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou o Adriano Colares e hoje nós iremos fazer uma reflexão um pouco diferente, não no viés devocional como é de costume, mas muito mais um aprofundamento e um estudo bíblico a respeito de uma passagem no livro de Mateus, e isso por conta de um questionamento que um jovem fez de um texto que se encontra ali no sermão profético no Evangelho de Mateus, Mateus 24. Então, esse vídeo provavelmente vai ser um pouco mais longo, mas se você gosta de história e de aprofundar na palavra, então eu creio que vale a pena acompanhar até o final desse vídeo. O nosso texto, então, se encontra no sermão profético de Mateus capítulo 24, verso 15, onde Jesus fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E lá em Marcos, no capítulo 13, também o sermão profético, no verso 14, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aqui eles continuam. Depois nós iremos ver esse texto também no sermão profético em Lucas, capítulo 21, que ali vamos aplicar, então, uma regra hermenêutica para lançar mais luz neste verso. Mas aqui, primeiramente, nós devemos pensar no primeiro significado desse texto, porque Jesus está lançando mão de uma profecia que se encontra ali no livro de Daniel, capítulo 11, verso 31, onde diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, atenção, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E também no capítulo 12, verso 11, ele vai dizer assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, lembra que desta declaração, o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora. Então, esta profecia, falada aqui por Daniel, acontece, na verdade, no ano de 168 a.C., no período intertestamentário, portanto, aquele período que vai entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse período não há relatos na nossa Bíblia, mas isso que eu vou comentar agora você encontra no primeiro e no segundo livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, que você encontra na Bíblia Católica, mas que, embora sendo apócrifo, é um livro de valor histórico muito grande. Então lá vai nos contar aquela história que no ano de 68, naquele período em que o rei da Síria está no comando ali, no domínio do povo da Palestina, e o rei Antíoco Epifânio, ele então tenta impor uma política de helenização ali na Palestina. Helenização é o aculturamento, implantar a cultura e a religião grega ali na Palestina, e é claro que há uma forte reação contra esta ação de helenização. Alguns não concordam, outros aceitam de boa vontade, mas há uma reação muito forte ali. E no ano de 168, exatamente no mês de dezembro, Antíoco Epifânio faz uma ação mais agressiva no sentido de eliminar os distintivos da fé judaica. Então ele proíbe ali a execução do sacrifício judaico no templo, ele proíbe a prática da circuncisão, ele proíbe a guarda do sábado e os festejos religiosos do povo. Então ele tenta, na verdade, suprimir a prática da religião judaica. E não somente isso, mas ele também erigiu ali no dia 15 de dezembro, erigiu um altar no lugar do altar original do templo, e no dia 25 ele sacrifica uma porca ali no templo, profanando, portanto, o templo. Então aqui esta porca sendo sacrificada ali no templo é o que vai caracterizar e significar essa expressão, o abominável da desolação. Ou seja, o templo ali sagrado
sendo profanado pela prática de um sacrifício que é totalmente proibido ao povo judeu. Então há uma forte reação, obviamente, ali dos religiosos judeus quanto a isso, e mais notadamente por um sacerdote chamado Matatias. Esse sacerdote e os seus filhos, do qual Judas Macabeu é o mais conhecido, esta família, este sacerdote, eles se rebelam contra esta ação de Antíoco Epifânio. Eles moram ali numa aldeia a noroeste de Jerusalém, que é Modaim, ou Modim. E ali, num certo dia, o Matatias não somente se recusa a sacrificar um porco ali no seu sacrifício diário, mas ele mata um judeu que iria obedecer a esta ordem. Ele mata esse patrício e também mata o soldado sírio que estava no comando dessa ação. E por conta disso eles têm então que fugir para as montanhas, e ali é uma grande confronto nesse sentido. Então aí o templo em 168 é profanado, e aqui então caracteriza e se cumpre a profecia feita por Daniel ali no capítulo 11, capítulo 12. Agora, o interessante é que o filho de Matatias, o Judas Macabeu, ele, 3 anos depois, no ano de 165, lembra que antes de Cristo os anos são contados regressivamente, né? Então, em 165, exatamente no mês de dezembro, ele faz uma ação militar para retomar o templo, para tomar o templo e para consagrar o templo. E exatamente no dia 25 de dezembro de 165, ele tem essa vitória. Há uma questão um pouco lendária ali, que diz que numa das ações militares de Macabeu para retomar o templo, ele fica ali amotinado no templo por 8 dias. Diz a lenda que ele pegou um vaso de barro, colocou azeite para queimar, azeite suficiente para queimar apenas uma noite, porém, por uma ação milagrosa, esse azeite queima e gera luz ali durante 8 dias. E ali, nesta campanha militar religiosa, ele tem a vitória, conquista o templo, retoma o templo, reconsagra o templo, e daí dá origem a uma festividade que passa a ser comemorada pelo povo judeu, que é o Hanukkah, ou festa da dedicação, ou festa das luzes. E há um relato no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 22, sobre esta festividade. Então, veja lá. Agora, voltemos então para o texto de Mateus, nas palavras de Jesus, quando ele fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Agora, aqui vamos entender que, embora Jesus esteja lançando mão de uma profecia feita por Daniel, obviamente ele não está falando exatamente daquele fato histórico que deu cumprimento à profecia de Daniel, que nós acabamos de ver, que foi ali a profanação do templo por Antíoco Epifânio. Então isso já aconteceu no ano de 168, isso já é passado. Mas Jesus aqui está tomando essa palavra de Daniel, porque algo semelhante iria acontecer num futuro próximo. Agora vamos lembrar aqui desse contexto onde ele fala esta palavra. Aqui Jesus está falando profeticamente de várias coisas que iriam acontecer. Esta conversa tem início quando Jesus está ali com os seus discípulos no templo, e os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza e a grandiosidade do templo, mostrando ali aquela grande construção que de fato era. E Jesus ele fala assim, aqui no início do capítulo, no verso 2, ele fala: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aqui eu quero lhe chamar a atenção para esta frase de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra e que não seja derribada. Agora nós iremos ver esta passagem, esta palavra de Jesus em Lucas capítulo 21, verso 20. Aqui Lucas escreve de uma forma um pouco diferente e vai nos ajudar, ou vai ajudar a lançar luz sobre o texto de Mateus e de Marcos, porque ele fala: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Aqui só lembrando, Lucas está escrevendo para os gentios, e talvez por isso ele usou uma linguagem um pouco mais facilitada para dar mais entendimento aos seus leitores. E aqui é interessante porque nós iremos então aplicar uma preciosa regra hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós pegamos passagens paralelas em textos diferentes que falam sobre a mesma coisa, então há grande chance de um texto explicar o outro texto. E aqui acontece isso. E nota que ele fala então: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Bom, então aqui em Mateus 24, 15, do que Jesus está falando? Ele está falando exatamente de algo que iria acontecer no ano de 70, em que o exército romano, liderado pelo general Tito, invade e toma na cidade de Jerusalém e mais notadamente o templo de Jerusalém. Exatamente esse templo aqui que eles estão admirando, o soldado romano, o exército romano toma. Então você lembra ali que naquela ocasião havia de fato um momento de grande rebelião entre os judeus e os romanos. O exército romano sitiou a Jerusalém e o templo por vários dias. Não lembro agora quantos dias, ou quantas semanas, ou quantos meses, mas o povo ali ficou amotinado no templo, até que o exército romano invadiu o templo e ali houve grande morticídio naquela ocasião. Foi um evento de grande tristeza e de grande pesar para o povo. E aí basta nós lermos aqui a sequência do texto para ver as instruções que Jesus dá. Porque ele diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Então aqui Jesus está falando, está predizendo que um dia o templo seria abominado novamente, agora pelo exército romano. É claro que a própria presença de um gentio no templo, no lugar sagrado, ali constitui uma abominação. E é por isso que Jesus lança mão do texto de Daniel, que ele traz essa expressão aqui, a abominação desoladora. E isso de fato acontece. E nota aqui que ele diz que seria um momento de grande urgência, a tal ponto que no momento em que houvesse essa invasão, aquele que estivesse no eirado não descesse na sua casa para pegar pertence algum, mas antes fugissem para os campos. Ele lamenta sobre aquelas que estiverem grávidas ou amamentando, porque de fato fugir estando grávida traz uma complicação ainda maior, uma dificuldade ainda maior nesta ação de fuga. E também ele fala: orem para que isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado. É engraçado que, apesar de ser algo que iria acontecer, Jesus dá espaço para que eles orassem, para que ainda essa situação não fosse mais grave ainda. É claro que uma fuga durante o inverno, ela é muito mais difícil e penosa, e também para os judeus, se isso acontecesse no sábado, eles não poderiam, por conta da religião, andar mais que 1 quilômetro. Então, Jesus orienta para que eles orem até para que isso não acontecesse, nem no inverno
e nem no sábado. E por último, vale destacar o que Jesus falou ali no início desse sermão, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E a história nos conta que o exército romano incendeia o templo, toca fogo no templo. E você sabe que o templo tinha suas paredes revestidas de ouro e tinha muitos utensílios de ouro, e com o fogo aquele ouro é derretido e escorre pelo alicerce, e penetra ali entre as pedras e o alicerce, e depois os romanos, para recuperar aquele ouro, eles escavam o templo completamente e removem cada pedra para resgatar aquele ouro. Assim a palavra de Jesus é plenamente cumprida quando ele diz que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E também Jesus, neste sermão, vai falar muitas outras coisas sobre outros eventos que irão acontecer no futuro e também nos dá instrução para como viver naquele tempo e naquelas situações. Mas essa é uma conversa para um outro pôr do sol. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo estudo.